Galera, vamos lá para o quarto vídeo da série Matemática Básica do Zero. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vocês já ouviram falar com certeza. Números primos. Pois bem, pense nos números naturais. Ok, agora você tira o 0 e tira o 1 por questões de definição. A partir do 2, todos os números aí que só possuírem dois divisores, 1 e o próprio número, são chamados de números primos. Por exemplo, o próprio número 2 é um número primo, que ele só é divisível por 1 e por 2. Inclusive, é o único número primo par. Agora tem uma coisa que talvez você pode não lembrar. Se o número não é primo, ele é chamado de quê? Um número que não é primo, ele é chamado de número composto, porque ele pode ser representado como uma multiplicação de primos. Como assim? Pense no número 4. Como eu já falei, o número 4 não é primo, mas ele pode ser representado como um produto de primos. O 4 é 2 vezes 2, que são dois números primos. O número 6 também não é um número primo, mas ele pode ser representado como um produto de primos. 2 vezes 3. O número 8 também não é primo, mas ele pode ser representado como um produto de primos. 2 vezes 2 vezes 2. E agora olha que coisa interessante. Se você tem números compostos, perceba que você consegue transformar esse número em fatores primos. Ou seja, você pode fatorar o número. Eu sei que vocês já ouviram essa expressão. O número 54, só pelo fato de ser par, nós já sabemos que ele não é primo. E aí eu quero saber, beleza, se ele não é primo, eu posso chamar ele de composto. Mas quais são os fatores primos? Quais são os números primos que vão aparecer como fatores aqui desse 54? Eu tenho que fatorar. Como é que eu fatoro o 54? Um processo que vocês conhecem. Coloco 54 e passo o tracinho. E aí você vai começar a dividir o 54 pelos menores primos possíveis. Qual é o menor primo que existe? Não é o 2? Dá para dividir 54 por 2? Dá. Então você divide por 2. 54 por 2 vai dar 27. 27 dá para dividir por 2? Não dá. Você passa para o próximo primo, que é 3. Dá para dividir por 3, que vai ficar lá. 27 por 3 dá 9. Que também dá por 3, que vai dar 3. Dá por 3 também. Quando chegou aqui em 1, acabou o processo. E aí, gente, o que é que significa? Quando você multiplicar esses números, vai dar exatamente 54. Ou seja, 54 ele pode ser representado como esse produto de primos aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Mas vimos no vídeo anterior que a multiplicação com fatores iguais pode ser representada como uma potência. Logo, 54 é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao cubo. Mas eu sei que vocês podem ter uma certa dificuldade em saber se o número é divisível ou não por outro. E aí existem as regras de divisibilidade. Como é que eu sei se um número é divisível por 2? Ou seja, que eu consigo dividir um número por 2 e o resto é zero, que a divisão é exata. Isso é muito fácil. Todos os números divisíveis por 2 são múltiplos de 2. São os números pares. Ou seja, 58 é um número par, dá para dividir por 2. 79 é um número ímpar, então não dá para dividir por 2. 135 também é ímpar, também não vai dar para dividir por 2. 362 é par, logo é divisível por 2 também. Como é que eu vou saber se o número é divisível ou não por 3? Você simplesmente vai somar os algarismos que compõem o número. 48. Como é que eu vou saber se ele é divisível por 3? Eu vou somar os algarismos. 4 mais 8 é 12. Se o resultado dessa soma for um múltiplo de 3, esse número aqui também vai ser um múltiplo de 3. Ou seja, dá para dividir por 3. 163. Somando os algarismos, vai ser 10. 10 não é múltiplo de 3, logo 163 também não é múltiplo, então não dá para dividir por 3. Finalmente, 795. Somando os algarismos vai dar 21. Se você ainda tiver dúvida se 21 é múltiplo de 3, basta somar novamente. 2 mais 1 dá 3. Então, se deu múltiplo, esse daqui também é divisível. Para você saber se o número é divisível por 5, é muito fácil. Basta você ver se o número termina em 0 ou em 5. Ou seja, desses aqui, 50 é divisível por 5, terminou em 0. 79 não é. 132 também não é. E, finalmente, 365 dá para dividir por 5, sim. Se multiplicarmos todos os primos existentes entre 1 e 100, qual o último algarismo do resultado? É isso mesmo que vocês ouviram. Se vocês pegarem todos os primos que tiverem entre 1 e 100, multiplicar eles, o último algarismo do resultado, qual é?
Se você for fazer essa conta da forma tradicional, você vai demorar muito. Perceba que ele não quer o resultado, ele quer saber em que algarismo o resultado termina. E como é que eu vou fazer isso? Gente, prestem muita atenção nisso. Aqui vocês estão vendo os primeiros primos dessa multiplicação. Perceba que no meio dessa multiplicação existe um 2 e existe um 5. E nós vimos na aula sobre multiplicação que a ordem dos fatores não altera o produto. Independente de como você fizer essa multiplicação, no meio dela vai ter 2 vezes 5. E 2 vezes 5 dá quanto? 10. E não falei sobre essa regra de divisibilidade, mas ela é muito conhecida. Independente de qual número for, se você multiplicar esse número por 10, obrigatoriamente o resultado termina em 0. Essa é a resposta. Perceba que nem precisa de cálculo. Sacou? Agora, olha esse detalhe. E se eu quiser saber quais são os divisores de um número? O processo é muito parecido. A primeira coisa que você deve fazer, nesse caso que eu quero saber quais são os divisores de 60, é fatorar o 60. Prestem bastante atenção. Então, fatorando 60, olha, eu vou ter dividir por 2, não é? Dá 30, dividir novamente por 2, dá 15. Agora não dá mais para dividir por 2 porque é ímpar. Agora dá por 3, que vai dar 5, divide por 5 aqui, terminou. Nesse ponto agora, pessoal, prestem atenção que muita gente tem uma certa dificuldade, mas é muito fácil. Olha para cá. Você vai passar mais uma linha aqui, ó, percebeu? E coloca o número 1 lá em cima. Agora, você vai pegar cada um desses fatores que apareceram e multiplicar ali do outro lado, por todo mundo que está do outro lado. No começo só tem 1, então eu vou multiplicar. Ó. 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2. Você coloca aqui o resultado. Chegou na linha do número que você está multiplicando, parou, beleza? Olha aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, já está aqui, não precisa repetir. 2 vezes 2 dá 4, beleza? Chegou aqui, ó, acabou. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Na mesma linha, viu? Beleza? 3 vezes 4 dá 12. Ok? Então perceba que eu não preciso multiplicar aqui nessa linha que ele já está. Parou. Beleza? 5. Multiplica por todo mundo. Ó. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 6 dá 30, 5 vezes 12 dá 60. E aí, se você quiser saber quais são os divisores de 60, é todo mundo aqui. Ó. Todos esses números são divisores de 60. Ou seja, o conjunto dos divisores de 60 está aqui, de 1 a 60. Beleza? Outro detalhe importante é, se eu quiser saber quantos divisores são, Edu, só é descobrir eles e contar. Existe uma forma mais prática. Gente, olha para a fatoração. Vocês estão vendo que 60 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5? Não é isso? Fatorando 60 não foi isso? O expoente do 3 é 1, o expoente do 5 é 1. Para saber a quantidade de divisores, basta somar 1 a cada um dos expoentes. Ou seja, 2 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1. E multiplicar essas somas. Certo? Ou seja, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 2. Multiplicando 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Ou seja, isso daqui são 12 divisores. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Nós começamos esse vídeo falando sobre os números primos. Agora nós vamos falar sobre os números amigos. E tem isso. Os números amigos são pares de números que têm uma propriedade bem legal. O primeiro par que se conhece é o 220 e 284. Olha isso. Esse aqui são os divisores de 220. Ok? Esses aqui são os divisores de 284. Nós chamamos de divisores próprios aqueles divisores de um número que não conta com ele mesmo. Ou seja, o conjunto de todos os divisores tirando o próprio número, que vai ficar dessa forma. Então, os divisores próprios de 220 vão ser todos esses menos o 220. Os divisores próprios de 284 são todos esses menos 284. Se você somar os divisores próprios de 220, olha quanto dá o resultado. 284. Se você somar os divisores próprios de 284, olha quanto dá o resultado. 220. Todo par de número que as somas dos divisores próprios de um é igual ao outro, são números amigos, certo? Então,
Os números amigos aqui são 220 e 284. Tá aí a dica para você presentear o seu ou a sua BFF. Né? Dá uma medalhinha com o número 220 e você fica com outra 284. Mas, como eu falei, esse é o primeiro dos pares. O segundo par é 1184 e 1210. Também tem a mesma propriedade. Assim como 6232 e 6368. Então, gente, números amigos, é exatamente isso. Então paramos por aqui, pessoal. Se liguem, pegue a ficha de exercícios para fazer as questões. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez dessa aula. Um abraço para a galera do Vai Cair e já sabe, qualquer dúvida, me procura lá na Toca Edu e até a próxima.